Brasil campeão da Copa América ao vencer o Peru no Maracanã 3-1. Temos realmente o que comemorar com essa conquista da seleção brasileira? É o que vamos debater aqui agora nesse vídeo no canal Futebol Falei. Seja bem-vindo a mais um vídeo, você que faz parte da nossa audiência aqui. Meu nome é Igor Nunes. Se inscreva aqui no canal, já vai chegando aqui e já vai dando like pra gente no nosso vídeo. Você que não conhece o nosso canal, se inscreva aqui no canal, ative também as notificações para que sempre quando a gente lançar o nosso conteúdo aqui, o YouTube notificar você, para você acompanhar com a gente aqui os nossos comentários aqui. Bom, galera, é o seguinte, qual é o legado que vai ficar dessa conquista da seleção brasileira neste domingo no Maracanã? O que podemos tirar de proveito dessa conquista meio que obrigatória da seleção brasileira? Era dever mesmo vencer essa competição? O que você pode pensar em relação a isso? Vamos rodar a vinheta aí e já já a gente fala. Pois é, galera. 3-1, a seleção brasileira venceu o Peru neste domingo no Maracanã e venceu a Copa América. Eu diria que não fez mais do que obrigação. Essa é a minha humilde opinião. O que você pensa, torcedor? Brasil entregou aquilo que você esperava? Ou você achou que foi decepcionante o desempenho da seleção brasileira nessa competição? Eu quero que você deixe aqui a sua opinião. Deixe aqui o seu comentário no vídeo aqui. E vamos bater essa bola aqui. O que a gente pode falar sobre esse título conquistado pela seleção brasileira? Um título que foi com méritos, na minha opinião. A seleção brasileira chegou com uma grande regularidade nessa final contra o Peru, principalmente na parte defensiva. O Brasil mostrou uma solidez muito grande no seu sistema defensivo, chegou com méritos à final. O goleiro Alisson só foi tomar o primeiro gol na competição inteira nesta final contra o Peru, um gol de pênalti sofrido, que o Guerreiro converteu o pênalti para a seleção peruana. E alguns destaques que podemos trazer para você aqui, com o próprio goleiro Alisson, que é uma reafirmação para ele, que é campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool, um goleiro muito valorizado na Europa, com um grande mercado. Daniel Alves, espetacular, com uma grande forma, atuando ali pela lateral direita, tem 36 anos, muito se questiona se ele vai ter condições e potencial para chegar em alto nível na Copa de 2022, que é daqui a 3 anos e meio ainda, porque a Copa do Catar será disputada no final da temporada de 2022, não no meio do ano, como sempre é disputado os mundiais, devido a problemas climáticos, temperatura. A Copa do Mundo será disputada no Catar em novembro. Então a gente tem muito tempo até lá para poder avaliar. Se você acha que a seleção brasileira está pronta após essa conquista da Copa América, eu não vejo a Copa América como nenhum parâmetro para você poder indicar a seleção brasileira como uma possível favorita ao Mundial em 2022. A seleção era cotada como favorita para a Copa 2018. Você se lembra bem no que deu. A seleção vinha passando o carro nas eliminatórias aí quando o Tite assumiu a equipe, com uma grande recuperação nas eliminatórias, e venceu as eliminatórias com facilidade. E você lembra o que deu na Copa do Mundo. A seleção não pode ver seleções europeias na sua frente. Aqui o Brasil na América do Sul é soberano, ganhou a Copa América porque o Uruguai não teve competência para chegar a ir mais longe. A Argentina, uma bagunça, não tem treinador, o Messi joga sozinho, não tem capacidade. A seleção argentina, a AFA não tem condições de colocar nenhum treinador competente para treinar a sua seleção. A Argentina vem aí num longo jejum desde 1993 sem conquistar um título relevante. Chile, o atual bicampeão, não teve competência nem para poder passar pela seleção peruana, assim como o Uruguai também sucumbiu diante da seleção de Paulo Guerreiro. A própria Argentina, como já dissemos, a Colômbia fez uma primeira fase excepcional, com 3 vitórias, 9 pontos, mas caiu na fase do mata-mata para a seleção chilena.
Então, os adversários mais perigosos da seleção brasileira foram ficando pelo caminho. E o caminho foi ficando aberto, livre para o Brasil chegar no Maracanã no último domingo e conquistar com autoridade o 9º título da Copa América. Porque o Peru não é adversário para poder assustar a seleção brasileira de chegar dentro do Maracanã e tomar o título e conquistar o título, melhor dizendo, dentro do Maracanã com praticamente quase 70 mil torcedores. Então foi uma tranquila conquista da seleção brasileira. Com alguns sustos? Sim. Óbvio, se a seleção peruana está ali perdendo o jogo, ela vai querer partir para cima e querer atacar a seleção brasileira. Na minha visão, o Peru errou na estratégia dos 2 jogos contra a seleção brasileira, tanto da primeira fase, quando foi goleado por 5-0, quanto também nesse jogo da final. Porque a seleção peruana, nas quartas de final contra o Uruguai, ela teve uma postura defensiva diferente do que contra o Brasil. E a seleção peruana acabava de tomar 5-0 do Brasil, se classificando a si mesmo para as quartas de final, jogou um jogo reativo contra a seleção uruguaia. Ficou ali atrás, fechadinha, esperando o momento melhor para poder atacar. Ainda assim, não levou nenhum perigo para o gol do goleiro uruguaio, levando a decisão para as penalidades, onde a seleção peruana se classificou, eliminando os uruguaios. Já na final contra o Brasil, o Peru quis adotar o mesmo esquema da primeira fase, jogando com linhas adiantadas, tentando marcar a saída de bola da seleção brasileira e deixando espaços, onde a seleção brasileira mais uma vez soube aproveitar a fragilidade da marcação defensiva peruana com a grande jogada. O que falta hoje ao jogador, ao futebol brasileiro? Por que o Everton Cebolinha foi o grande destaque da nossa seleção nessa Copa América? Por quê? Porque ainda atua no futebol brasileiro? Me responde essa pergunta e deixa aqui o seu comentário. Porque os jogadores que já atuam na Europa, que são dos jogadores brasileiros que atuam na Europa, já estão meio que contaminados com o jeito europeu de jogar, meio que pragmático. As outras equipes, as outras seleções já aprenderam a marcar os jogadores brasileiros que atuam lá fora, pelo fato dessa globalização do futebol, onde todos se conhecem, estão acostumados a jogar junto e contra. Aí quando se vê um jogador ainda atuando aqui no nosso futebol, como é o caso do Everton Cebolinha, que atua pelo Grêmio, é algo que surpreende. Um jogador que não é tão visto assim pelas equipes adversárias e que, com seu jeito arrojado de partir para cima, aquele drible, aquela essência do jogador brasileiro surpreende a muitos. Então, isso aí é um fator que deixa muita gente intrigada. Então, é isso que está faltando hoje no futebol brasileiro, para o Brasil voltar a meter medo nos adversários e ter condições de bater de frente com os europeus numa Copa do Mundo. O Brasil é vítima de eliminações aí só para os europeus. Desde 2002, quando o Brasil foi campeão do mundo, em 2006 na Alemanha, o Brasil caiu para a França. Em 2010 na África do Sul, o Brasil caiu para a Holanda. Em 2014, você se lembra aqui no Brasil, o 7-1 da Alemanha, você se lembra. E a última agora, 2018, o Brasil caiu para a Bélgica. Então o Brasil tem grandes dificuldades quando enfrenta europeus. Aqui na América do Sul já é uma baba. O Brasil vem conquistando aí muita coisa há muito tempo. O Brasil tem diversas conquistas aí de Copa América. Não agora tão recente, mas o domínio do Brasil. O Brasil não vê adversários, não tem dificuldades. Haja vista a eliminatória, que eu já citei aqui, em 2017 para a Copa do Mundo. O Brasil passou o carro, passeou nas eliminatórias, assim que o Tite assumiu. Então, o que podemos pensar para a Copa de 2022? A renovação que tantos nós pedimos. O Tite não fez essa renovação. O Tite priorizou o imediatismo, querendo conquistar a Copa América. E assim foi feito. Ele conquistou a Copa América, pensando mais na permanência, no comando, pensando mais no cargo de treinador, que ele continue no cargo. E até 2022, a Copa do Mundo do Catar, temos 3 anos e meio. Ano que vem tem mais Copa América, na Argentina e na Colômbia, sediando juntas. Então, na minha visão, como não tem essa pressão de jogar em casa, como foi agora nessa Copa América no Brasil,
o Brasil pode usar essa Copa América, assim como o Japão usou, vindo com a sua equipe de juniores, testando, colocando para jogar numa competição em alto nível, para poder testar a seleção japonesa para a Olimpíada, que vai ser disputada em Tóquio, no Japão, no ano que vem. Então seria um teste muito bom o Brasil colocar uma equipe renovada para disputar a Copa América no ano que vem. E aí também tem as eliminatórias. O Brasil precisa de renovação. Precisa de renovação. Temos grandes nomes aí, Vinícius Júnior, o Paulinho, que era do Vasco, se não me engano, está no Bayer Leverkusen. Tem grandes jogadores aí. O Lucas Paquetá, que estava nesse elenco da Copa América, mas foi pouco utilizado. Zagueiro, Éder Militão, que em algumas situações, inclusive no jogo da final agora, foi utilizado. E outros nomes também, que temos aí, o Rodrigo, que estava no Santos, foi negociado com o Real Madrid. Grandes nomes aí, a seleção precisa de uma renovação. Não colocar toda a molecada de uma vez, mas fazer essa transição. A gente tem certeza que o Daniel Alves vai estar até a Copa de 2022. Ele está jogando em alto nível físico e técnico. A gente viu isso aí, principalmente nesses dois jogos finais aí, na semifinal contra a Argentina e nessa final contra o Peru. Então, precisa daquela passagem de bastão do jogador com experiência, passar a experiência para um novato que está chegando. Então, essa é a minha visão. Eu quero que você dê aqui a sua opinião. E agora, acabou a Copa América, o nosso futebol doméstico aqui vai voltar. Essa semana já temos aí a disputa das quartas de finais da Copa do Brasil. Grandes jogos, grandes duelos aí, clássico em Minas Gerais, principalmente Atlético e Cruzeiro aí. O Cruzeiro perdendo jogadores, o Atlético contratando e pegando jogadores de volta aí. Uma grande incógnita o que vai ser essa volta do futebol brasileiro aí, nosso futebol doméstico aqui, com a disputa da Copa do Brasil. No próximo final de semana já volta o Brasileirão. No fim do mês de julho agora tem a Libertadores também. E vai voltar tudo o que era antes. Copa América foi embora, o Brasil conquistou, mas vamos tocar o barco aqui, que tem muita coisa pela frente pra gente falar aqui. Beleza, galera? Um grande abraço. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo aí. Valeu!